Bom, acho que uma das coisas mais complicadas que a gente tem dentro do desenvolvimento de interface de usuário é fazer com que ela fique consistente, é fazer com que ela fique responsiva a depender do aparelho que vai estar executando ali. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre os painéis de layout do .NET MAUI, onde a gente consegue criar ali componentes, containers e colocar filhos dentro dele, e ele ficar de uma forma bem dinâmica, bem responsiva, facilitando muito a nossa vida. Beleza? Então, vamos para o vídeo. Bom, os painéis de layout eu trouxe aqui os mais comuns, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o Stake Layout. Na verdade, a gente já começou a falar dele. No segundo vídeo, a gente criou um formulário utilizando ele. Ele tem duas derivações, né? Que é o Vertical Stake Layout. Quando você coloca os itens de forma vertical, é o mais simples, né, de usar. E o Horizontal Stake Layout, quando você precisa colocar um item um ao lado do outro, tá bom? A gente tem o Absolute Layout, é quando você quer meio que posicionar ali os teus itens utilizando o X e o Y. Eu, particularmente, ainda não cheguei a utilizar esse componente, mas pode ser útil em alguns cenários ali quando você quer deixar tipo um ícone do carrinho de compra fixo em um canto, enfim. E o que eu mais utilizo mesmo é o grid, tá? O grid, para mim, é o meu favorito. Eu consigo criar uma estrutura de componentes com ele bem dinâmica, consigo posicionar os elementos da melhor forma possível, onde ele tem um sistema de linhas e colunas, tá? É muito legal mesmo. Que eu acho que uma das coisas mais difíceis para quem que não é desenvolvedor front-end, tá? Que eu não sou front-end, eu sou back, é posicionar os elementos na tela da forma como você quer. E o grid hoje ele me ajuda demais quanto a isso, beleza? E o último componente aqui que eu trouxe, na verdade, não só existe esses quatro, não, tá? Tem outros mais famosos, que é o Flex Layout, que ele meio que se ajusta ali a depender do tamanho também. Ele é bem legal, tá bom? Nesse vídeo a gente vai criar uma telinha bem parecida com essa aqui, não vai ser idêntica, tá? Mas vai seguir essa ideia aqui, que vai ser uma tela de home simples. A gente fez uma tela de cadastro, então a gente vai fazer uma tela de home para depois acessar a tela de cadastro. E nessa tela a gente consegue já tirar alguns componentes legais aqui, né? A gente tem o content, o label, image, outro label, os buttons, né, que a gente já viu. Mas a gente vai dar um enfoque maior com os painéis de layout. Então aqui a gente vai usar um sistema de grid, que é bem legal mesmo, tá? A gente vai separar em 4 grids. Aqui a gente tem a primeira grid, eu vou colocar toda essa parte dos labels, imagens, como se fosse o meu banner ali. Eu vou colocar esse botão dentro de uma grid específica também. Aqui embaixo, a gente vai usar aqui um Horizontal Stake Layout para colocar um componente dentro do outro. Nessa parte aqui a gente vai usar o Vertical Stake Layout, vai ficar bem legal também. E aqui embaixo é só uma grid para a gente colocar essa imagenzinha aqui para ficar bem legal, beleza? Então, vamos para a prática. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser meio que estruturar o nosso código. A gente começou a já criar o projeto, já bater código, a gente colocou basicamente a tela de cadastro dentro da nossa tela aqui do main page. Só que a gente vai usar um sistemazinho bem melhor agora, né, para poder posicionar os nossos arquivos da melhor forma possível. Então, eu vou criar aqui dentro do gerenciador de soluções uma pasta chamada View e vou colocar todas as minhas telas lá dentro, tá? Todas as minhas visualizações lá dentro. Então, a gente não vai precisar mais desse main page, não. Eu só vou meio que copiar ele, colar ele lá dentro da pasta View e renomear para o nome cadastro, tá bom? Vamos fazer isso agora. Beleza, vou vir aqui dentro do gerenciador de soluções, botão direito, vou adicionar nova pasta, vou chamar de Views, deu algum problema aqui? Viewers. Aí eu vou copiar esse cara aqui, ó. Isso é uma coisa que eu faço muito, tá? Eu costumo copiar uma tela e colar ali para poder só mudar alguns elementos, as coisas. Vocês vão ver que é bem legal também para a gente reaproveitar. Então eu vou copiar esse main page aqui, vou colar aqui dentro de Views. Eu vou renomear ele aqui, ó. Onde está com o nome main page, eu vou renomear para cadastro View. Beleza? E a gente vai alterar algumas coisas aqui dentro, ó. Dentro do código behind dele, ele ainda está com o nome lá main page, então a gente precisa alterar aqui também, cadastro viewer, vou alterar aqui embaixo também, né? Ele não vai chamar mais do main page, vai chamar aqui do cadastro view. Belezinha. Então, outra coisa que eu vou alterar também vai ser o namespace. Como eu copiei de lá para cá e não adicionei o arquivo aqui direto, ele acabou pegando a referência errada, só que a referência aqui tem que ter o brabodev.app.views. Eu quero que fique dessa forma, que é a pasta que eu estou acessando, tá bom? Então, vou voltar agora aqui no código dele, XML. Vou alterar aqui também, onde tem main page, vou botar aqui cadastro, view. E aqui no namespace, vou botar aqui .views. Beleza, aparentemente não está dando nenhum erro, né? Deixa eu ver. Provavelmente algum componente que está faltando aqui. Provavelmente aqui, ó, esse cara aqui, ó. Vou botar aqui views também. O nome da classe, para poder referenciar certinho. Pronto. Agora sim ele vai parar de dar esse erro. Beleza. Então, já renomeei, eu vou pegar esse arquivo aqui, vou excluir ele.
Só que eu vou excluir só do meu projeto, né? Caso eu precise trazer alguma coisa depois. Eu vou adicionar agora aqui um novo arquivo que a gente vai estar trabalhando em cima dele, tá? Que eu vou chamar aqui de home. Então, eu vou vir aqui, botão direito, adicionar, novo item. Eu vou digitar aqui na barra de pesquisa XML. Ele vai trazer aqui 3 modelos de arquivos. A gente vai pegar esse aqui, o content page. E eu vou chamar aqui de home viewer. Que vai ser aquela telinha lá de home. Essa tela vai ser responsável agora de rodar na inicialização do meu aplicativo. Então, eu vou vir aqui no meu arquivo do app shell, esse carinha aqui, ó, app shell, e hoje ele estava dizendo para rodar o arquivo main page, só que eu não quero mais que rode esse. Então, eu vou mudar o nome da variável aqui de referência que ele faz aqui local, eu vou chamar de views agora, views, e aqui onde tem local, eu vou chamar de viewer. Então, ele vai vir aqui em views e ele vai praticamente me listar todas as telas que eu tenho lá dentro. Quero que ele exiba primeiro a tela home. E aí da tela home ele vai lá e redireciona para a tela de cadastro se o usuário precisar. A gente vai começar agora a desenhar a nossa tela, tá? Antes da gente já rodar o aplicativo. Na nossa tela lá, vamos voltar lá rapidinho. A gente tem algumas imagens aqui, ó. A gente tem essa imagem aqui em cima, que é uma espécie de pixel. Tem a imagem desse cara aqui, mexendo com algumas coisas. E aqui embaixo tem uma outra imagem. Então eu vou precisar importar essas imagens dentro do meu projeto. Então deixa eu vir aqui no projeto, vir aqui no Resources. E aqui em Images, nessa parte aqui, ó, eu já até tenho um arquivo aqui do astronauta, só que falta colocar as outras duas imagens. Vou colocar aqui com o botão direito, adicionar, item existente. Eu coloquei as imagens aqui, né? Boto aqui para exibir todas essas duas imagens aqui que está faltando. Belezinha, já coloquei todas as imagens. Vamos trabalhar agora em cima da nossa tela. Então eu vou começar apagando isso daqui. E a gente vai usar aqui o sistema de grid. E aqui no sistema de grid, o que é que eu vou fazer? Tá? Eu vou começar a definir essas linhas aqui. Ó. Como eu vou ter 4 linhas, eu vou ter que colocar essas especificações da linha com o tamanho dela também. A gente fez algo bem parecido na nossa segunda aula. Então vai ser grid, row definitions. Cadê? Row definitions. Vou colocar aqui o row definition. Vou botar o primeiro aqui de 400. Alguns tamanhos que eu já me calculei, tá? O segundo ali de 60. O terceiro que tem dois botões de 80, tá? E por fim, o último eu vou colocar um asterisco, que é o restante da tela, tá bom? E aí o primeiro componente, que é esse daqui, onde eu vou ter os labels, a imagem e outro label, eu já vou começar utilizando aqui o Vertical Stake Layout. E eu vou definir aqui que a grid dele vai ser a 0, o índice 0. Então a gente vai ter aqui uma imagem, deixa eu pegar a imagem daqui, ó, Resources, vai ser a imagem do pixel, que fica no topo, vou colocar ela aqui, tranquilo? A gente vai colocar um height diferente para ela aqui, de 80. Tranquilo? Por enquanto só vou fazer só isso nele. Vou colocar aquele meu label lá. Label, text. Vamos pegar essa mensagem que está aqui. Faça parte da geração de Brabo Devs. Eu já tenho esse texto aqui para a gente ser bem rápido. Vou colar aqui. Vou fazer só mais alguns ajustes aqui. Vou colocar um font size de 18, né? E eu vou deixar o texto negrito, que é o font attributes, para ficar negrito. A gente vai colocar também Por enquanto não vou mexer nas cores, porque eu ainda não coloquei a cor de fundo. A cor de fundo aqui ela é um gradiente, a gente vai fazer isso aqui também. Então vamos voltar lá no código. Então estou com o meu label. Agora eu vou colocar outra imagem que tem do astronauta. A gente vai colocar um height aqui para ela de 150, acho que é um tamanho legal. Mais outro label. Definir aqui o texto dele, que é aquele aprenda a criar aplicativos de forma rápida e caceteira. Então vamos lá. Vou colocar as mesmas coisas daqui de cima, só que sem o bolt, né? Então é só o tamanho da letra. Pronto, então o nosso stake layout está pronto. A gente depois vai testar e vai ficar editando com o código em aplicação. Vou fazer só essas 3 linhas aqui agora, para a gente poder adiantar. Então a outra linha ali é só um button. Eu não preciso colocar ele dentro de nada, vou deixar ele solto mesmo. Vou botar aqui grid.row 1. Vou colocar aqui só Tá legal, vou colocar o texto, né? Vamos botar aqui, inscreva-se na comunidade. E pronto, depois a gente vai alterando mais algumas coisas. Aqui embaixo é um horizontal stake layout. A gente vai fazer isso, tá? Então, como é um componente lá do outro, horizontal stake layout. Então, eu já estou usando aqui 3 painéis de controle. Eu estou usando a grid, eu estou usando o vertical stake layout e eu estou usando agora o horizontal stake layout. Quanto mais eu utilizar isso aqui, melhor vai ficar o meu sistema para ele ficar bem renderizado, bem responsivo, tá bom? Então aqui dentro a gente vai ter 2 buttons, vou copiar esse daqui de cima. Definir a grid dele aqui, desse aqui, que é o row 2. E aqui embaixo não precisa definir isso.
que vai ser o tal do registrar, acho que é assim que tá lá. Paga esse restante. E aqui eu vou botar logar. Beleza. Então, 2 botões bem simples. Então a gente vai editar eles. Que no final ali da minha tela, acho que eu vou deixar assim mesmo. A gente tem só a nossa imagem, né? Que vai para a nossa última grid. Então eu vou pegar aqui a minha imagem. Cadê essa daqui? Vou colocar aqui embaixo. E vou definir aqui um grid.row trace. Legal, legal, legal. Vamos rodar o nosso aplicativo. E aí a gente vai editar ele agora em tempo de execução. Beleza, beleza, rodou o nosso aplicativo aqui, tá bem diferente aqui do que a gente estava esperando, tá? Mas a gente vai ficar arrumando ele aqui, a gente vai dar um grau nele aqui para poder ficar bem parecido com o que a gente estava propondo. E vai deixar ele bem legal, mas bem intuitivo, né? Então vamos lá, vamos começar agora a arrumar ele, mas a gente meio que já colocou todos os componentes. Eu vou começar mudando aqui a cor de fundo, né? A gente está usando o gradiente lá, e eu quero dar uma cor para essa minha cor de fundo aqui. Eu poderia vir aqui na minha grid, né, e colocar aqui um background color nele, né? Vou deixar aqui só para vocês verem, um blur. E ele iria mudar a cor de fundo por completo, né? Só que eu quero colocar um gradiente, eu quero que ele comece com uma cor, termine com outra. Então não dá para mim usar o componente dessa forma, eu preciso definir mais de uma cor nisso aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui embaixo uma outra tag do grid, e aí eu vou chamar o meu background. E esse cara aqui a gente vai usar uma outra tag que é o linear gradient ground. A gente vai dizer que vai colocar um gradiente que vai começar na posição 0 e vai até a posição 1. E aqui eu vou colocar quais são as cores que vai ter nesse gradiente. Então aqui no gradiente stop, vou definir a cor. Eu já tenho aqui o código da minha cor lá, que eu vou estar usando. Essa cor, ela vai começar a apresentar a partir do 0.1. Opa, beleza, beleza. E a outra cor que vai apresentar, que vai até o 1 lá embaixo, vai ser essa daqui. Pronto. Então a gente está fazendo meio que um efeito de gradiente aqui. Ó. Ele começa com uma cor mais escura e lá embaixo ele termina com uma cor mais clara. A gente vai tirar também esse título. Como é uma tela de home, eu não preciso desse cara. Então isso aqui é uma propriedade do shell, eu consigo desabilitar ele. Ó. Vou dar aqui um shell. Navbar is visible igual a false. Essa imagem aqui, a gente tem que colocar ela para o canto, e aqui a gente vai estar vendo um outro conteúdo, que é sobre as orientações aqui dos ícones. A gente tem aqui um cara que é o Horizontal Options, beleza? E dentro dele tem algumas opções, né, como se fosse um menu. A gente tem o Start. O Start, ele vai colocar o posicionamento item logo no início. Então perceba que ele estava aqui no meio, jogou para cá, né, Start. A gente tem o Center, que deixa no centro. Tem o Fill, que em tese era para ele preencher todo o espaço que ele tem aqui. Só que o espaço que ele tem é esse, né? Então ele não esticou mais. E o que a gente vai utilizar aqui é o End. Ele vai pegar a minha imagem e jogar ela lá para o canto. E isso aqui que eu acho legal do responsive, tá? No tipo, não tem chance de o cara aumentar a tela e esse cara não tá lá no canto, ficar com uma sobrazinha, um espaço. Então ele já está começando a fazer minha responsividade funcionar aqui. Então vamos começar a trabalhar aqui no título. A gente vai fazer o seguinte. Ele está tomando todo o espaço da minha tela, tá? Só que eu não quero que ele tome todo o espaço na tela. Então a gente consegue também delimitar algumas coisas aqui através do widget. Então eu quero dizer que ele só vai tomar 300 widgets da minha tela. Até para não ficar ali na tela toda. Mas ainda assim, para poder ficar responsivo e alinhado, eu vou usar aqui o Horizontal Text Alignment. Vou dar um Center. Vou usar também aqui o Horizontal Options para centralizar o carinha ali, beleza? Eu gosto também de usar o vertical, às vezes nem precisa, né? Porque não tem espaço ali para ele fugir, mas eu gosto de deixar as coisas bem centralizadas. Olha o tanto de coisa que eu já coloquei aqui, tá? Eu vou começar mudando também a cor, Color, Text Color para White, para branco. Belezinha, tá ficando quase parecido ali, né? Com o nosso aplicativo, né? A gente vai chegar lá. Eu acho que só isso, por enquanto, já é suficiente aqui. Daria para a gente subir um pouco mais esse cara cá para cima. Ó. Só que ele ia invadir o espaço da imagem, porque como eu estou usando o vertical stake layout, cada cara desse aqui é uma linha, ó, então eu não consigo invadir. Porém, uma coisa que eu fazia muito lá no CSS era isso aqui. Ó. Eu colocava aqui um menos e a margem que eu quero subir, e ele meio que conseguia invadir lá o espaço do outro cara lá. Então, se eu coloco aqui 50, ele sobe lá
invade, sobrepõe. Eu achava isso aqui muito legal, eu fazia muito isso no CSS lá, quando eu queria dar um margem top, botava um negativo e ele subia. Eu não sei nem se é legal usar isso, mas é uma coisa que eu estou fazendo aqui, beleza? Então vamos aqui para a imagem, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar uma imagenzinha aqui, está muito colada ali. Vou colocar para ele dar uma margem só do topo, tá? Mas aqui no meio é o topo, aqui é para baixo, aqui é para a esquerda e aqui direita, se eu não me engano. Então ele deu uma margem legal. Vou colocar essas mesmas propriedades que eu coloquei aqui. O horizontal para ficar no centro. Vertical também para centralizar. Deixar tudo centralizado. Vamos partir para o outro label aqui. Vou colocar quase as mesmas características desse. Eu vou até copiar e colar, né? Ele só não vai ter o bold ali. Vamos lá. E vou pegar a minha margem também, né? Ele está muito colado ali com a imagem. Para ele descer um pouquinho. Então aqui eu tenho o meu button. Aqui esse botão está tomando espaço todo. Olha que doidice. Tem algumas formas de resolver isso, tá? Às vezes dá para colocar uma margem em cada ponta. E aí ele vai lá e sai, né, da margem ali do canto. Né? Acho que é uma forma também de fazer. Eu particularmente, como eu estou desenvolvendo para Android, né, eu sei que esse aplicativo não vai rodar no Windows ou nem nada do tipo. Dá para colocar um widget fixo. Um widget e botar 300, que eu acho que é um valor legal. E colocar um rate também de 50. Então eu já delimitei o tamanho do meu botão aqui, ó. Esse botão a gente viu lá que ele é um botão do fundo branco com texto preto. Então eu vou mudar aqui também o background color, o white e outra coisa do texto que vai ser black. E eu quero colocar também para ficar negrito. A fonte feminina é fonte attributes bold. Agora a gente vai trabalhar aqui dentro do nosso outro painel de layout. Perceba que meus elementos aqui eles estão bem juntinhos, tá? Uma coisa legal que dá para fazer, porque eu fiquei fazendo aqui margem por margem, né? Dentro desse vertical stick layout, é o spacing. A gente tem a tag aqui que é space para poder dar o espaçamento de um elemento entre o outro. E aí ele meio que já coloca isso para a gente não precisar ficar definindo. Mas eu não vou fazer isso no vertical, não. Vou fazer aqui no horizontal. Eu vou colocar aqui um space, um espaço de 10. E ele já vai dar um espaço aqui do logar para o registral. Já se distanciou aqui um do outro. Beleza? E aí eu vou colocar aqui para ele centralizar tudo. Vamos lá, né? Centraliza aqui. Vertical também quero que centralize. Olha, já está ficando legal o meu botão. Eu acho que se eu colocasse aqui um... Deixa eu ver se eu botasse um vertical option center. Se ele precisar desse height. Já não precisa. Então, tá ficando legal. Eu acho que só a distância desse botão para esse que está muito grande. Então, a gente pode reduzir lá em cima, lá no widget que a gente colocou. Ó. Posso botar esse aqui para ser 60. Deixa eu botar 50 para ver. E o de cá 50 também. Aí, então ficou 55 de cada. Pronto, para não ter briga. Aí eu acho que a distância tá bom. Então, eu vou definir também um tamanho fixo para esse botão. Quando a gente não define, ele meio que fica dinâmico a depender do que a gente colocou aqui, ó. Mas eu quero definir o tamanho, né, para ficar bem parecido lá com o meu layout. Então, como o tamanho desse aqui acho que é 300, né, então eu vou botar esse aqui 200. E o de baixo aqui vai ser, vamos lá, eu já estou tendo 10 daqui do espaçamento, então eu vou botar 90. Então eu acho que ficou certinho. O fundo desses botões aqui é transparente, se eu chorar lá no layout, e o texto é branco. Então o texto a gente mantém, a gente só vai tirar o background color, vou botar aqui transparente. A gente vai colocar uma borda também branca. E eu vou botar aqui a cor o tamanho da minha borda de 1 centímetro. Vou pegar essa mesma configuração e colocar aqui embaixo. Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá, olha, peraí. Falta só ajustar agora esse cara aqui de baixo, que eu acredito que você já deve saber como é que faz isso, né? Usando o Horizontal Options. E a gente vai colocar um Start para ele poder ficar aqui no cantinho. Então eu vou pausar aqui o meu aplicativo, rodar de novo. Bom, e tá lá, né? Eu acho que meu aplicativo está pronto. Eu acho que ficou bem parecido, né? Não ficou exatamente igual, mas a gente conseguiu atingir um resultado bem legal aqui. Dá para a gente mudar algumas coisas, como a borda desse botão está muito grande. Vou alterar aqui, ó, a gente consegue colocar um corner radius para 5. E aí eu vou deixar padrão, todos ficar com esse tamanho. Bom, devs, esses aqui são os painéis de layout, tá? Eu não entendo tantos detalhes em todos, não mostrei aqui o Absolute, nem o Flex Layout. Depois eu separo um vídeo, se vocês quiserem, só falando desses dois caras, né? Caso vocês queiram.
Mas eu trouxe aqui o que eu mais utilizo dentro do desenvolvimento mesmo, tá? Na próxima aula, a gente vai colocar alguns eventos nesse botão aqui, a gente vai trabalhar um pouco com o Navigator, para a gente poder, quando clicar aqui no botão de registrar, ele ir poder para a nossa tela lá de registrar. Beleza? Então, até a próxima aula!